Então, eu nunca tinha pensado as bandeiras nacionais nesse aspecto, né? Psicanalítico, tá? É um artigo muito interessante aqui desse texto aqui, The Conversation, onde ele vai pegar aqui duas referências da psicanálise. Uma é Donald Winnicott e outra é da questão dos objetos transicionais, da Melanie Klein, acho que é isso. Winnicott. Não, Winnicott é objeto transicional. Não, a Melanie Klein, eu confundi as bolas. A Melanie Klein chama da ansiedade persecutória. E o Donald Winnicott chama do objeto transicional. Como as bandeiras nacionais, e aí a gente pode extrapolar para as bandeiras em geral, inclusive bandeira de time de futebol, tá? Pode ser feita uma psicanálise. O conceito da Melanie Klein de ansiedade persecutória, de repente as bandeiras, elas nos ajudam a dar conta do medo. Então, quando nós somos sobrecarregados por forças, como, por exemplo, instabilidade econômica, mudança social, ou mesmo crise de saúde, tá? Nós começamos a ver o mundo em dois grupos, entre os bons e os maus. Então, é um mecanismo básico de defesa psicológica da divisão. Então, nós dividimos entre o bem e o mal. As bandeiras ajudariam a fazer isso, em que sinaleticamente, visualmente, signicamente, você pode definir o que é o bom e o que é o mal, o que é um lado, o que é o outro. Então, isso confirma aqui a psicanálise da Melanie Klein. Mas o mais interessante é do Donald Winnicott, chamado objeto transicional. O objeto transicional, por exemplo, vem de uma situação de ansiedade, é aquele objeto que nos conforta. A criança, por exemplo, ao ser desmamada, a gente sabe que o seio materno dá o conforto e a segurança, e simplesmente você está sendo jogado para o mundo em que não há mais o seio materno, e nem a própria mãe. Você precisa de um objeto que te acalme, ou que pelo menos te ajude um pouco a relembrar aquilo que foi perdido. É o objeto transicional. Então, por exemplo, o sujinho na criança, o paninho, é um desses elementos, objetos transicionais. Tá? Então, significa em que é um objeto transicional em que a criança vai deixando a dependência materna para, através desse objeto, ele se apega, pode ser o ursinho de pelúcia, brinquedo predileto, sujinho, a toalhinha, e assim por diante. O famoso sujinho de criança, né? Em que a criança, por exemplo, fica com a chupeta na boca e segurando o sujinho, passando o dedo, sentindo, né? Vemos isso um pouco Blue Velvet, né? O Frank, né? Ele tem uma tara em que ele tem que fazer sexo esfregando o Blue Velvet, né? O veludo azul. O vilão, com o Dennis Hopper, né? Que fazia o vilão do filme lá o vilão do filme Veludo Azul, né? O David Lynch, o diretor David Lynch. Então, é um objeto transicional. É claro que isso é um adulto que foi fixado e não conseguiu fazer a transição, mas a bandeira funcionaria como esse objeto transicional. Tá? A questão aí que levanta, ao pegar o Winnicott e colocar aqui a questão da bandeira funcionando como objeto transicional, assim como um adulto, o Frank de Blue Velvet, Veludo Azul do David Lynch, ele é um cara que ficou estacionado no seu objeto transicional. Ele não consegue ir mais além. Ele precisa daquele objeto. Mesmo quando faz sexo, ele tem que sentir o veludo azul. O contato, né? O contato
o tato, né? Tatear o veludo azul durante o sexo, tá? E claro, o Frank ele respirava assim, o gás hélio, né? Para dar o barato, tal, aquela coisa toda, o personagem fantástico. Baby Wants Blue Velvet, está lembrando aqui o cururu da gaiola, Baby quer veludo azul, meu. Baby quer veludo azul. Então, essa coisa da infantilização. Então, até certo ponto também, essa coisa do apego à bandeira, ao nacionalismo, é uma questão da infantilização. O apego ao nacionalismo nesse aspecto semiótico, imagético, de um símbolo que parece que cria uma unanimidade que, na verdade, não existe. Então, é bem interessante esse texto, eu tinha pensado por esse aspecto, psicossemiótico, né? Psicanálise semiótica, focando a bandeira, né? Muito interessante, muito interessante. Então, agora, já que estamos falando em papo cabeça, em assuntos mais intelectuais, tal, vamos à seção dos livros deste humilde blogueiro.